E meus amigos, e se eu dissesse a vocês que o Irã está muito mais perto de um colapso interno do que a mídia deixa parecer? Nós não estamos falando apenas de protestos isolados, nós estamos falando de ruas tomadas, tiros contra civis, internet desligada e, como sempre, quando o caos começa lá no Oriente Médio, os Estados Unidos entram nesse tabuleiro. E a pergunta é simples, mas extremamente perigosa. Isso é só mais uma revolta reprimida ou o começo de algo muito maior? Meus amigos, bom dia, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os protestos lá no Irã, Estados Unidos, Israel e a possível queda do regime dos ayatolás. E desde já eu peço que você se inscreva em nosso canal e também deixe o seu comentário. Meus amigos, vamos lá então. Os protestos no Irã não começaram por ideologia, começaram pelo bolso. A população iraniana enfrenta a inflação altíssima, moeda cada vez mais fraca e dificuldade real para comprar comida, combustível, itens básicos, e para quem vive no Brasil, isso soa até mesmo familiar, não é mesmo? Mas lá no Irã o problema é agravado por décadas de sanções internacionais e por um sistema político fechado, onde a população não tem poder real de escolha. O que era então uma revolta econômica rapidamente virou algo maior, e os gritos nas ruas deixaram de ser por preços mais baixos e passaram a ser questionamentos diretos ao regime islâmico que controla aquele país desde 1979. E aqui nós temos então uma matéria da BBC News e eu quero mostrar para vocês aqui na tela, falando a respeito disso, dizendo que os protestos tomam o Irã na maior demonstração de força da oposição em anos, e país tem apagão na internet. Então essa matéria está aqui na BBC News e você vê aí então uma grande multidão. Diz aqui, manifestações continuam na quinta-feira, né, ontem, um dia após aquele que foi considerado o mais letal nas manifestações, segundo a organização IHR. E o que diz essa matéria? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o desenrolar, como que está hoje o Irã. Então, meus amigos, segundo essa matéria aqui, multidões estão tomando as ruas da capital Teherã e de outras cidades, no que já está sendo considerado a maior demonstração de força dos últimos anos por parte de opositores ao regime clerical que domina o Irã. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ouvir manifestantes pedindo a deposição do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e o retorno de Reza Pahlavi, filho exilado do falecido ex-Shah, que havia incitado seus apoiadores a irem às ruas. Então, meus amigos, vejam que a população está revoltada com o regime dos ayatolás, né? Nós sempre falamos aqui a respeito da guerra de Israel contra o Irã e sempre fazíamos referência ao Khamenei, ao ayatolá. E será que ele vai cair então? Será que ele vai fugir? Há quem diga que ele está se preparando para fugir para a Rússia. Então, o mesmo destino de Assad. Nós não sabemos, isso são apenas especulações, mas a verdade é que o Ayatollah está muito preocupado. E aqui a gente vê então mais um pouco dessa matéria, aqui dizendo o seguinte, ó: protestos se espalham no Irã e bandeira do país é rasgada em ato. Por que a bandeira do Irã foi rasgada? Porque a bandeira que atualmente existe foi imposta pelo regime dos ayatolás. A bandeira do Irã, a verdadeira bandeira do Irã, tem um pequeno leão lá no centro e você pode ver aí na tela a verdadeira bandeira do Irã. Então, o próprio X, no dia de ontem, fez essa mudança. Ele trocou a bandeira do Irã, ele pegou a bandeira dos ayatolás e colocou a verdadeira bandeira que permaneceu até 1979. E aqui também a matéria diz o seguinte: é possível ouvir gritos de "esta é a batalha final, Pahlavi retornará". Que o povo está dizendo aqui
nós vamos voltar ao regime que nós éramos antes dos ayatolás. E em determinado momento, vários homens são vistos subindo em um viaduto e removendo o que parecem ser câmeras de vigilância. Outro vídeo, segundo a matéria da BBC, mostra uma grande multidão de manifestantes caminhando por uma importante avenida no leste de Teherã, enquanto no norte da cidade, um pequeno grupo foi ouvindo gritando "Viva o Shah" e "Morte ao ditador", uma referência a Khamenei. E manifestantes foram filmados gritando "Viva o Shah" em uma praça principal na cidade de Babol, no norte do país. Veja então que a manifestação de todos os lados, mas a gente vê com mais evidência milhares de pessoas pedindo então a deposição do Ayatollah. Então, meus amigos, nós vemos aqui que todo regime autoritário ele tem um ponto fraco, ele depende do medo, mas quando o povo perde o medo, o sistema começa a rachar. E é justamente isso que nós estamos vendo agora lá no Irã. Nos últimos dias, os protestos se espalharam por várias cidades e províncias, e quanto mais gente ia às ruas, mais agressiva ficava a resposta do governo. O Estado iraniano respondeu então com forças de segurança fortemente armadas, prisões em massa, e também há relatos de mortos e feridos e o clássico manual das ditaduras. Qual é? Eles querem cortar a internet, eles querem censurar a internet. É por isso que nos regimes autoritários eles querem controlar tudo aquilo que você pensa, porque eles querem evitar manifestações espontâneas contra o governo. Então, quando você ouve por aí alguém dizendo que quer controlar a internet, que nós precisamos regular a internet, lembre-se do que está acontecendo hoje lá no Irã. A internet foi cortada. Então, desligar a internet, meus amigos, não é medida de segurança, é uma confissão de culpa. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouco mais do que está acontecendo. E eu quero vir aqui, eu vou agora aqui ao X, mostrando então aqui no Instagram da área militar o seguinte, né? Donald Trump dizendo durante a coletiva na Casa Branca sobre a exploração do petróleo venezuelano, Donald Trump afirmou sobre ataques no Irã. Abre aspas, palavras do Trump, tá bom? Se eles começarem a matar pessoas como eles fizeram no passado, vamos nos envolver e vamos atingi-los com muita força onde mais dói. Então essas são palavras do Donald Trump dizendo que se o regime matar pessoas que estão protestando nas ruas, os Estados Unidos vão agir. Há quem diga que já há, né, tropas americanas próximas ao Irã e tudo indica, meus amigos, que uma grande operação está em curso. Nós não sabemos, são apenas narrativas, mas a verdade é que também Israel já vem se preparando há meses ou talvez anos para concluir a guerra, né, que não terminou. Na verdade, essa guerra está em curso. Há apenas ali uma cessação de fogos de ambos os adversários, mas nós vamos ver nos próximos dias, acredito, né, talvez um ataque de Israel contra os sistemas nucleares. Nós não sabemos ainda. O que vemos até agora são movimentações do lado de Israel e também do lado do Irã, o que indica um possível conflito. Então, meus amigos, são palavras de Trump. E aqui nós temos, então, o Khamenei, aqui no X do War, eu traduzi aqui, tá guerra agora, mas aqui a última hora diz o seguinte: o Irã agora afirma que poderia desenvolver uma bomba nuclear em apenas 24 horas. Teherã adverte que qualquer ataque ocidental às suas instalações nucleares teria graves consequências. Então aquilo que nós estávamos falamos há pouco, né? Eu não sei se é um blefe do Irã, mas eles estão dizendo agora que podem desenvolver uma bomba nuclear em apenas 24 horas. Você acredita nessa afirmação do Irã? Comenta aí embaixo e diga o que você está pensando. E parando aqui mais um pouco, vou parar um pouco aqui, eu peço para você, gente, ajude o nosso canal, né? Nós queremos
trazer mais notícias para você, mas você tem que nos ajudar, né? Não vamos continuar se você não nos ajudar. Então nos ajude, se inscreva, comente, dê relevância ao nosso canal para que a gente possa trazer informações como essas que estão acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, meus amigos, o Irã diz que agora poderia desenvolver uma bomba nuclear em apenas 24 horas. Você acredita nessa afirmação? Você acredita que o que eles estão dizendo é a verdade? Eu acho que é um blefe. Eu acho que eles estão com medo e estão sabendo já de que um ataque está próximo. E por isso o Ayatollah se apressa e diz, eu tenho essa bomba aqui, mas se vocês atacarem a gente, nós podemos usá-la. Eu acredito que isso não deva acontecer, a não ser que alguém tenha fornecido alguma arma, né, com capacidade nuclear para o Irã, né? Também existe essa possibilidade. Nós nunca sabemos o que de fato está acontecendo, mas saberemos nos próximos dias. Também, meus amigos, nós vemos aqui esse post aqui do Defense Index dizendo o seguinte: uma aeronave estatal iraniana partiu abruptamente de Teherã, voando para o sul em circunstâncias que parecem ser de urgência. Então, uma aeronave estatal iraniana partiu abruptamente de Teherã, voando para o sul em circunstâncias que parecem ser de urgência. Será então que alguém muito importante está dentro dessa aeronave ou é apenas então uma impressão de que algo urgente está acontecendo? Nós também não sabemos. E aqui o Paulo postou o seguinte: após manifestantes incendiarem uma das residências do líder supremo, informações não confirmadas indicam que o presidente do Irã apresentou sua renúncia. Essa informação aqui, meus amigos, não está confirmada. Apesar de termos um incêndio aqui, eu vou mostrar essas imagens para vocês. Apesar de termos esse incêndio, não há confirmação de que essa residência seja uma das residências do Ali Khamenei, tá bom? E também nós não temos a confirmação da renúncia do presidente do Irã. Então tudo isso são conjecturas, são narrativas que ainda não foram confirmadas, mas que estão circulando na internet, conforme vocês podem ver aí. Também, meus amigos, temos aqui essa informação do BRICS News, o X do BRICS, dizendo o seguinte: o líder supremo iraniano Khamenei afirma que os Estados Unidos fracassarão no Irã hoje, como fracassaram no passado. Então, o líder supremo diz que os Estados Unidos vão fracassar. Se o Irã está atacando os Estados Unidos, se o Khamenei está atacando o Trump e os Estados Unidos, é porque eles estão certos de que uma missão está em curso, né? Alguma coisa está em curso que, como eu disse, nós não sabemos, mas as informações de inteligência do Irã com certeza já sabem que a queda do regime está próxima, meus amigos. Será mesmo que isso vai acontecer? Será que nós veremos isso acontecer assim como aconteceu com o Nicolás Maduro? Eu não sei. E aqui agora eu estou no X do Mário Naufal. Ele é um cara muito relevante, né, aqui no X, e ele sempre traz então matérias atuais e é um cara muito relevante, como eu disse. E eu vou acessar aqui o X dele para vocês verem o que está rolando de urgente, né? O que está acontecendo. Temos aqui várias notícias do Irã, aqui essa aqui de manifestantes que foram detidos, presos, e o regime diz o seguinte aqui: a polícia iraniana afirma ter prendido os principais manifestantes na cidade de Abadan. Agora eles estão sendo exibidos diante das câmeras implorando: fui enganado, me desculpem. Então, os manifestantes foram detidos. É claro que o regime não ia ficar calado. E o que vemos então agora são prisões. E muitas prisões devem acontecer nas próximas horas, porque o regime não vai deixar que essas manifestações aconteçam. Também temos aqui o X do
Dr. Eli David, que também é um dos maiores influenciadores internacionais do X. Aqui mesmo ele posta dizendo que após o Elon Musk vem o Dr. Eli David, um dos mais influentes, então, como é que eu posso dizer? Um dos influencers mais importantes do X. E aqui ele descreve a história dizendo o seguinte: até 1979, Irã e Israel eram os aliados mais próximos no Oriente Médio. Essa aliança não era uma anomalia. O estado atual é que é a anomalia. Em todos os protestos pró-Israel, você vê bandeiras iranianas porque nossos dois povos lutam contra o mesmo inimigo. Como eu falei no início, até 1979 era um outro comandante do Irã, era um outro presidente, era um outro regime. Irã e Israel viviam em paz. Haviam voos que saíam do Irã para Israel e vice-versa, meus amigos. Mas com a mudança do regime, com a chegada dos ayatolás, tudo isso mudou e Irã e Israel acabaram virando inimigos. Mas o povo de Israel e o povo do Irã, até os dias de hoje, ainda mantém boas relações e, como fala o próprio Dr. Eli David, quando há manifestações, é comum vermos as bandeiras do Irã e de Israel juntas, como vocês podem ver agora na tela. Então essa é a bandeira original do Irã, a bandeira que tem um leão aqui. Vocês podem ver aí, Essa é a bandeira oficial do Irã, essa que vocês veem tremulando. Tá bom, gente? Essa aqui parece um leão com uma espada, não é mesmo? Então essa é a bandeira oficial do Irã. E aqui diz o seguinte: Donald Trump pode ajudar a derrubar o regime iraniano se agir com rapidez e decisão e apoiar os dissidentes dentro do governo. Também o Dr. Eli David postou uma foto de Teherã dizendo o seguinte: manifestantes se reúnem em torno de um terminal Starlink, a única forma de comunicação com o mundo exterior, e exibem fotos de Elon Musk e presidente Donald Trump em gratidão. Então, meus amigos, o que vemos aqui são essas últimas notícias do Dr. Eli David, tá bom? Informações que ele posta sempre aí. E por fim, eu quero mostrar aqui essa manifestação, mostrando então, eu vou tirar o áudio, tá? Porque o YouTube pode censurar o vídeo. Diz o seguinte: protestos violentos se estenderam pela noite no Irã, na última noite, tá bom? Segundo relatos, multidões incendiaram uma mesquita em Teherã, um símbolo do regime islâmico, e atearam fogo ao prédio da prefeitura em Karaj. A indignação popular explode à medida que a repressão se torna mais sangrenta e um número crescente de pessoas clama pela queda do regime. Também, aqui diz que os Estados Unidos preparam um ataque contra o Irã após intensificação de atividade aérea e declaração de Donald Trump. Então, meus amigos, será que hoje nós veremos um ataque dos Estados Unidos contra Teherã? Eu não sei, sinceramente. Não dá para sabermos, porque essas operações militares são sempre de surpresa, né? Nós vimos então o regime Maduro caindo e foi tudo muito rápido. Então, o povo está sem internet e há uma perseguição lá no Irã. E sem internet o governo tenta então fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é impedir que os protestos se organizem. Como vocês viram, eles estão prendendo manifestantes por todo lado, por todo onde eles conseguem agir. Mas na capital Teherã, o que vemos ali são incêndios em mesquitas. E enfim, o que o governo também tenta fazer agora é impedir que o mundo veja o que está acontecendo. E quando as imagens não saem do país, a repressão fica mais fácil, e é exatamente nesse ponto que a tensão internacional começa a crescer, porque também o silêncio também fala. E agora, meus amigos, já virou tradição na geopolítica, os Estados Unidos não ficaram calados, as autoridades americanas começaram a se pronunciar condenando a repressão, dizendo apoiar o povo iraniano, alertando o governo de Teherã, e no discurso oficial isso soa como defesa da liberdade, mas no xadrez internacional, palavras também são armas.
Do lado iraniano, a leitura é outra. Os Estados Unidos, segundo o Irã, né, eles dizem que os Estados Unidos estão incentivando o caos para enfraquecer o Irã por dentro, mas sejamos justos, né? O histórico entre Irã e os Estados Unidos não permite uma ingenuidade. E aqui, meus amigos, nós vemos então nessas manifestações uma vontade do povo em derrubar o regime, e os Estados Unidos parecem que vão se aproveitar dessa situação e realizar o desejo do povo. Mas esse atrito não é novo. Os Estados Unidos e o Irã acumulam décadas de sanções econômicas, ameaças militares, confrontos indiretos, guerras por procuração na região, e o que muda agora é o palco. Antes o conflito era externo, agora o incêndio, como vocês viram na tela, e me permita aqui mostrar para vocês mais uma vez, agora o incêndio, meus amigos, é dentro do Irã. Eu não estou achando aqui agora a postagem do incêndio, mas agora, meus amigos, então, o que vemos será, né, que vai ser eliminado? Não sabemos, mas o que vemos são grandes manifestações, né? O conflito agora é externo, o incêndio está acontecendo lá dentro do Irã, e a gente vai presenciar, será então a queda do regime. Meus amigos, se isso acontecer, nós teremos uma grande mudança no Oriente Médio e teremos anos de muita tranquilidade e muita prosperidade ali. Trump está mudando a geopolítica mundial, e isso com certeza não sairá de graça, custará muito caro, mas Trump está disposto a fazê-lo. Meus amigos, o que vemos então é uma mudança, uma grande mudança, e o Irã não está apenas lidando com revoltas internas, ele vem de um período de tensão, com Israel também, e Israel não concluiu o serviço, e Israel pediu a permissão de Trump para finalizar o serviço lá no Irã. Trump autorizou. Nós não sabemos o que vai acontecer a partir de então. Será que Israel vai nos surpreender com uma nova operação? Pode ser que sim, pode ser que não. E a gente vai trazer mais imagens para vocês em breve em outros vídeos. E a verdade é que agora o regime autoritário do Irã está acuado, e quando isso acontece, eles fecham ainda mais o cerco internamente, tentam desviar o foco, criando um inimigo externo, e Israel, nesse cenário, já está no centro do tabuleiro. E a pergunta que os estrategistas estão fazendo hoje não é se há tensão, porque já há. A pergunta é: isso vai continuar no campo das ameaças ou pode virar uma guerra aberta? Então, meus amigos, o Irã vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. Protestos internos, economia pressionada, tensão direta com Israel e os Estados Unidos observando cada movimento. Uma guerra não começa necessariamente por decisão. Às vezes, ela começa por erro de cálculo. Um ataque que não era para escalar, uma resposta que foi longe demais, um regime que precisa mostrar força quando está fraco por dentro, e hoje ninguém pode afirmar que uma guerra vai acontecer, mas também ninguém pode garantir que ela não vai. E é exatamente isso que torna o cenário tão perigoso. E eu já vou finalizar esse vídeo pedindo mais uma vez para você curtir o nosso canal. E aqui, meus amigos, para finalizar agora, tá bom? Para finalizar, o Irã está sentado sobre um barril de pólvora. Você já viu aqueles desenhos, né, do Pica-Pau, do Pernalonga e tantos outros? O Irã está sentado num barril de pólvora. Os protestos mostram que a insatisfação é real, profunda e acumulada. Mas o regime ainda controla as armas, a polícia e a narrativa interna. Os Estados Unidos, por sua vez, caminham naquela linha perigosa entre apoiar o povo e provocar o regime, mas nisso a história já mostrou que algumas revoltas derrubam governos, outras são esmagadas com violência brutal, e quando potências globais entram no jogo,
quem menos decide é quem está nas ruas. E a pergunta, e mais uma pergunta que eu coloco aqui na tela a pergunta não é se o mundo deve prestar atenção no Irã. A pergunta é: o que vai acontecer quando esse barril finalmente explodir? E agora eu quero saber de você. Nós estamos vendo o começo do fim do regime iraniano ou só mais um capítulo de repressão que o mundo vai assistir em silêncio? Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Oremos, né? Que haja paz ali naquela região e que Deus te abençoe nesse dia e a gente se vê. Um grande abraço e então, valeu!